Carlos, você é avicultor, né? Sim, Certo. sou avicultor. Então, vamos lá iniciar aqui. Vou te fazer algumas perguntas de novo, porque agora está gravando, tá? Ok. Tá gravando? Tá. Deixa eu só diminuir aqui a imagem. Carlos, você é avicultor desde quando? Desde 2008. Desde 2008. Então, você acompanhou a lei da integração, quando foi sancionada em 2016. Você poderia falar para a gente o que é que mudou para a vida do integrado depois que a lei foi sancionada? Olha, com a vinda da lei da integração, melhorou muito a relação integrado-integrador. Porque antes o agricultor não tinha tanto contato, não tinha tanta força com relação à indústria, e agora, com essa lei da integração, todas as reuniões de CADEC, todas as atas, fazem parte do contrato de integração indústria e produtor. Então, isso veio fortalecer muito essa relação, na qual a gente discute, senta com a indústria, nós, como agricultores, como produtores, nós nos sentamos à mesa junto com a indústria e discutimos todos os problemas, todas as necessidades, tudo que a gente precisa para melhorar a relação indústria integradora. Uhum. Você acha que melhorou a relação entre indústria e integrado? Vocês conseguem conversar para chegar aí em acordos mais justos, em um equilíbrio maior que seja benéfico tanto para a empresa quanto para vocês produtores? Sim, acredito que se não fosse a lei da integração, nós não teríamos conseguido todos os progressos, todas as conquistas que as CADECs conseguiram. E antigamente, sem essa lei da integração, era muito uma relação de cima para baixo. A indústria impunha e os integrados tinham que aceitar ou cair fora. Agora não, é uma relação onde tudo é discutido, e se os produtores não aceitarem e não for aprovado em CADEC, não pode ser colocado de forma impositiva para os foi a maior conquista com essa lei da integração. Uhum. Conta um pouquinho para a gente como é que é teu dia a dia enquanto integrante de uma CADEC. Você falou que você é da unidade de Nuporanga. Como é que é esse dia a dia de vocês ouvirem os produtores, coletarem os elogios, as reclamações, os comentários e levarem para a empresa? Como é que é ser um representante de um grupo de produtores? É uma responsabilidade muito grande, mas a gente aceita essa responsabilidade de uma forma bem responsável, porque nós, além de sermos representantes, nós também somos agricultores. Então, nós sentimos na pele toda a dificuldade que os nossos colegas produtores, que os nossos colegas avicultores têm. Então, nós temos grupos de WhatsApp, onde a gente conversa com todos os agricultores, com os produtores, e dessa forma nós obtemos as dificuldades de todos eles, que praticamente são quase que as mesmas. Uhum. E através dessa conversa com todos, nós coletamos todas essas informações e nós, quanto CADEC produtores, porque a CADEC é formada por produtores e por componentes da indústria. E então nós, como produtores, nós temos a nossa reunião semanal, que é toda terça-feira, onde nós nos sentamos, conversamos, discutimos todos os problemas que estão havendo, tudo que é trazido para nós, para que possa ser levado até a indústria, e depois uma rotina de mais ou menos um mês. Então, nós temos uma reunião mensal com a indústria. Então, aí sim tem a reunião da CADEC como um todo, né? Que é as duas partes, produtor e indústria. E aí nós temos essa reunião mensal, a não ser que tenha alguma necessidade de uma reunião extraordinária,
extraordinária, mas se não tiver, é uma reunião mensal, onde nós levamos para a indústria todas as necessidades, todos os anseios, todas as vontades que os produtores têm de melhorar o seu negócio, de dar sustentabilidade ao seu negócio. E essa, inclusive, é a reivindicação maior de todos os produtores, é a sustentabilidade do seu negócio, porque de alguns anos para cá, eu creio que uns 4 anos para cá, está ficando cada vez mais difícil para o produtor que não tiver uma unidade nova, modernizada, ele se manter no negócio, manter um negócio sustentável que dê para ele se manter, para ele se atualizar e continuar na atividade. Uhum. Eu vou te perguntar, então, quais são as vantagens de ser integrado e o que é que ainda pode melhorar nessa relação entre integrado e integradora. Primeiro, se você puder falar para a gente sobre as vantagens. Você já foi produtor independente antes de se tornar produtor integrado? Você consegue fazer uma comparação? Segunda-feira? Não, eu não fui produtor independente, então não tenho condições de passar essa experiência como produtor independente. Então, a única experiência que eu tenho é como integrado, e nessa relação, a maior vantagem de ser um produtor integrado, no meu ponto de vista, é que você não precisa se preocupar com tantos detalhes, como fornecimento de ração, fornecimento de pintinhos, visita de técnico, e todos esses... para quem você vai vender, que valor que você vai vender o seu produto final. Na relação de integração, você praticamente é um prestador de serviço, onde você recebe os pintinhos, recebe a ração, recebe toda a orientação técnica e é responsável por receber esse pintinho, fazer ele ter um ganho de massa, um ganho de carne, de proteína, e entregá-lo com a melhor conversão possível. Ou seja, um mínimo de consumo de ração para o máximo de produção de carne possível. Então, essa é uma relação que, no meu ponto de vista, é muito benéfica, muito produtiva, mas tem que ter um retorno que seja suficiente para que esse produtor consiga se manter, consiga atualizar o seu investimento, porque de 10 anos para cá, desde a minha primeira granja até hoje, teve muita alteração. E apesar de já ter investido em apenas 2 galpões, praticamente R$500 mil em atualização, em manutenção, etc., eu não tenho galpões tão modernos, tão equipados e tão automatizados quanto os galpões que estão sendo construídos hoje em dia. Então, no meu ponto de vista, esse é o maior desafio para quem está na avicultura. É você se manter atualizado, você estar com a sua granja semelhante ou equiparada às granjas que estão sendo construídas atualmente, porque a tecnologia nessa área é muito dinâmica, muda muito, e a gente percebe. Eu tenho colegas que têm avicultura e já tem vários galpões, e do primeiro galpão até o 14º galpão que ele construiu, mudou-se muito. Então, já não é mais a mesma coisa, e aí a gente percebe essa evolução de cada vez que se constrói um novo galpão, toda a tecnologia, toda a evolução que está tendo durante essa nova construção de um novo galpão. Então, no meu ponto de vista, a maior dificuldade é a gente conseguir sustentabilidade para manter essa atualização tecnológica nos galpões que você construiu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou que está construindo agora. Se daqui 5 anos, daqui 10 anos, como é que você vai manter essa atualização, se você vai conseguir modernizar a ponto de manter, de continuar
acompanhando essa tecnologia toda que está envolvendo a agricultura hoje em dia. Mas a integradora fornece algum tipo de suporte para vocês poderem modernizar as granjas de vocês? Ou isso é tudo parte do próprio produtor? Como funciona isso? O que a integradora fornece é uma ajuda de custo de R$ 20.000, normalmente é esse valor que eles fornecem, para ser descontado em 6 lotes, ou seja, ao longo de um ano, esse valor é descontado durante esses 6 lotes a um juro de, acredito que hoje deve estar em torno de 6% ao ano. Então, é semelhante a um juro de um financiamento de Inovagro ou Superagro, alguma coisa desse tipo. Mas não chega nem perto do que é necessário para uma atualização de tecnologia, principalmente se forem granjas de 10 anos, como no caso das minhas. Eu já investi R$ 500.000 e ainda preciso investir mais uns 100 mil. E, nesse caso, a integradora ela não fornece todo esse capital para que o produtor possa se modernizar. Uhum. Então, agora, falando sobre as melhorias possíveis da relação entre integrado e integradora, o que é que você acha que ainda pode melhorar? O que é que você acha que poderia fortalecer a relação de vocês? Na minha opinião particular, o que poderia estar melhorando a relação seria uma resposta um pouco mais rápida por parte da integradora com relação às solicitações, às reivindicações dos integrados. Porque nós percebemos que quando nós fazemos alguma reivindicação, alguma solicitação, ela leva muito tempo para ser respondida ou para ser implementada, isso quando ela é implementada. Então, nem sempre nós conseguimos uma rapidez necessária para isso. E a maior reivindicação dos agricultores, ultimamente, está sendo com relação à renda, porque está ficando muito difícil um produtor se manter, ter sustentabilidade com o valor que se recebe por frango ultimamente. Porque só as grandes empresas ou os galpões mais novos conseguem atingir um valor unitário por frango viável para se manter o negócio. Se você tem uma unidade do nível das minhas, que não são tão modernizadas, ou mais antigas, com menos modernização, você não vai conseguir um valor por frango suficiente para você ter sustentabilidade no seu negócio. Então, hoje em dia, você precisa estar modernizado, você precisa estar acompanhando toda a tecnologia do negócio, né, da agricultura, para que você tenha esse resultado viável, que hoje em dia, através dos estudos que a CADEC fez, com auxílio da Embrapa, com auxílio da CNA, nós deveríamos estar recebendo R$ 1,20 por frango para ter um negócio rentável, sustentável, que você possa reinvestir no seu próprio negócio e manter essa atualização tecnológica. E na média do que está sendo recebido hoje, em torno de 90 centavos por frango. Então, está muito abaixo do que a classe de produtores realmente estaria precisando receber para ter uma viabilidade, uma rentabilidade, uma sustentabilidade para o negócio. Tem um fórum, né, que se propôs a fazer um direcionamento, a propor algumas diretrizes para melhorar a relação entre a empresa e os produtores. Como é o nome do agro? Foniagro? É. Foniagro é um fórum onde se tem a indústria, se tem os produtores, a CNA e vários outros. Mas, por enquanto, nós como produtores estamos aguardando uma planilha de custos, como se diz,
autorizada não, mas esqueci a palavra, mas tipo com o aval, Ah, tá. com o aval do Foniagro. Isso daí, inclusive, está barrando algumas negociações junto à integração, junto à indústria. Então, o Foniagro precisaria também ser um pouco mais ágil nas suas deliberações, para que pudesse facilitar essa negociação integrador com indústria. Porque, além do Foniagro, também nós temos vários fóruns de grupos de bate-papo, de conversas, e de integração a nível nacional, de integração a nível estadual, e aí a gente conversa bastante sobre todos os problemas e a gente percebe que os problemas e os desafios da CADEC no Poranga não são nada diferentes dos problemas e desafios das CADECs do Sul, do Centro-Oeste e assim por diante. Então, a gente percebe que é uma dificuldade geral de todos os integrados, de todos os produtores, de todos os agricultores. Tá certo. Para finalizar, Carlos, você acha que com a relação entre vocês melhorando cada vez mais, com a atuação das CADECs, sendo uma atuação cada vez mais, sendo uma relação cada vez mais justa para ambas as partes, você acha que a integração é o futuro, é o método mais viável de produzir frangos ou suínos, enfim? Eu tenho certeza, porque com a política de integração, você consegue uma economia de escala, você consegue acompanhar a tecnologia, você consegue um suporte muito maior do que se você estivesse sozinho. Porque um produtor simplesmente comprando os insumos, comprando os pintinhos e sendo responsável por toda a escala, toda a sequência de produção, ele não ia conseguir sozinho ter o mesmo resultado. Ao passo que com o auxílio da indústria, com o auxílio de toda a integração, você consegue fazer com que você tenha melhores resultados, você consiga acompanhar a tecnologia e, dessa forma, ter melhores resultados. Só precisa, como eu disse anteriormente, que você seja melhor remunerado por esse trabalho que está sendo feito pelos integradores, pela integração a nível produtores, a nível agricultores. Tendo essa melhoria na remuneração, com certeza os agricultores estariam investindo mais no seu negócio, estariam produzindo cada vez mais e oferecendo produtos de cada vez mais qualidade para a integração, para a indústria e, consequentemente, para os consumidores. Tá ótimo, tá certo. Tem mais alguma coisa que você queira destacar, que eu não tenha te perguntado? Não, acredito que foi abordado tudo de uma forma tranquila. Você falou que você já começou como produtor de aves, já como integrado, né? Sim, sim. Tá. Então, beleza. Então, acho que é isso. Carlos, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Precisando, tá bom? Estou à disposição. Espero que a gente se encontre outras vezes para falar sobre outros assuntos também. Combinado. Muito obrigada. Um abraço. Outro. Deixa só, Tchau. antes de eu encerrar aqui, eu parar a gravação.